gostaria de meditar com vocês um texto que fala do reino dos céus, tá? Está no livro de Apocalipse, capítulo 21. Eu vou ler alguns versos do capítulo 21 e capítulo 22. O reino dos céus. Eu não sei o que você imagina do reino dos céus, eu não sei o que você pensa no reino dos céus, mas pode ter certeza de uma coisa: isso não é uma mentira, isso não é uma invenção. O reino dos céus é algo real. O reino dos céus é algo verdadeiro. E é lógico que a gente acredita pela fé, porque a gente ainda não viu as coisas dos céus, não de maneira especial. Talvez a gente tenha alguma sensação, talvez você já tenha tido algum sonho. Eu já tive também sonhos sobre isso. Eu me lembro uma vez na comportagem, eu orava muito ao Senhor, pedindo para eu ter experiências com anjos, e eu tive experiência com anjos. Você já teve a sua experiência com anjos? Peça a Deus, ore a Deus, clame a Deus, e Deus há de te ouvir, Deus há de te responder, pode ter certeza disso. Queridos, eu quero ler com vocês um pouquinho sobre o reino dos céus. Eu quero ler alguns versos. Apocalipse 21, tá? A partir do verso 1. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, eterno Deus, agradecemos a Ti as bênçãos. Estamos aqui na tua casa, na verdade, nas casas das pessoas, e de maneira especial a gente sabe que o Senhor está conosco. É bem verdade que em alguns lugares as igrejas aos poucos estão reabrindo, mas ainda há muita incerteza, Senhor. Na verdade, a gente quer voltar logo a viver em comunidade, mas nós não sabemos se voltaremos a viver em comunidade como vivíamos antes. Mas nos ajude, e que a mensagem, essa breve mensagem de hoje, possa mexer no nosso coração e possa deixar a chama da esperança em nossas vidas. Te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou fazendo aqui esta gravação, na verdade é um áudio que me pediu, o irmão da igreja me pediu um áudio, em torno de 20 minutinhos, e eu estou fazendo o áudio e ao mesmo tempo eu estou gravando. Como é uma mensagem de Deus, depois eu vou deixar, inclusive, na minha página do YouTube, essa mensagem gravada, tá ok? O texto está em Apocalipse capítulo 21, verso 1, diz assim: Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Quando a gente vê essa primeira parte do livro da cidade, do novo céu e da nova terra, a gente vê algumas coisas que a gente ainda não sabe como é que é. A gente não sabe como será no céu. A gente tem as informações, a gente não tem as sensações. Você já passou por alguma sensação boa? Sabe, as sensações são diferentes do que você ter o conhecimento. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em você se sentir bem. E quando você se sente bem numa situação, você aproveita aquele momento muito melhor. Você já esteve em algum local muito bonito, algum local com família, às vezes numa praia, num local bem bonito, ou num momento familiar bem bonito, mas você estava emocionalmente triste? Já viu que a gente aproveita mais ou menos? A gente aproveita assim, não, tá legal, tá bom, mas você até ri meio sem graça se alguém pergunta, mas você não está gostando do local ou do momento? E você diz, não, eu estou gostando, está me fazendo muito bem.
mas você fica abatido porque o seu sentimento está abatido. Agora, quando você está alegre, quando você está feliz e você está nesse local, um local bonito, por exemplo, ou um momento de família assim importante, de repente a formatura de alguém que você ama, um amigo seu, você vai numa festa com ele de formatura, colação de grau, por exemplo, e aí você vai vê-lo, ele receber o seu certificado de conclusão da faculdade, você se alegra com isso. E se você está feliz, o sentimento é muito maior. Imagine aqui no céu, vendo as coisas mais lindas que os nossos olhos podem enxergar, vendo a cidade santa adornada, toda, sabe, uma cidade com festa. Você já viu quando vai chegando o final do ano, ano novo, Natal, muitas cidades começam a enfeitar, botar umas coisinhas, né, luzes. Você consegue imaginar a cidade santa enfeitada, agora não para um Natal ou para Ano Novo, mas para a ceia das bodas do Cordeiro. Imagine essa cidade que é linda, toda adornada, toda enfeitada, sabe? Você vendo essa cidade e mais do que isso, ouvindo uma voz vinda do trono de Deus dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens e Deus habitará com eles. Sabe, queridos, hoje a gente sente o Espírito Santo na nossa vida, hoje a gente sente a influência de Deus em nossa vida, no entanto, nós não conseguimos ver as coisas dos céus. A gente sente, talvez até com algum sonho, você perceba, sabe? Mas ver literalmente a gente não vê ainda. A gente não tem essa capacidade, porque onde a gente vive, o mundo de pecado que a gente vive, esse mundo cega a gente das coisas dos céus. Por isso que a gente precisa buscar o Senhor, e ainda assim a gente vai ter lampejos da graça do Senhor na nossa vida aqui. Porque a verdadeira plenitude, não mais da graça, porque a gente não vai precisar dela lá no céu, a gente já vai ter sido salvo pela graça, mas lá no céu, sem a presença do mal, a gente vai ter a plenitude, a gente vai poder enxergar a Deus, a gente vai poder vê-lo face a face, a gente vai poder andar com Ele, morar com Ele, sabe? A gente vai muito na casa de Deus, a gente ora ao Senhor. Estou fazendo esta mensagem justamente para tentar suprir neste momento a falta da ida à casa de Deus, aos cultos, né? A gente está fazendo alguns online, pelo Zap, outros pelo YouTube. A igreja aqui do Vila Amélia está fazendo momento pelo Zap, o WhatsApp, para poder alcançar o maior número de pessoas. Sabe, queridos, imagine o céu, e eles serão povos de Deus. Eu sei que você e eu, nós somos povo do Senhor, nós somos filhos do Senhor, nós buscamos o Senhor. No entanto, aqui está dizendo de maneira especial, Deus vai morar com eles e eles vão morar com Deus. E o verso 4 diz assim: e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. A única certeza que a gente tem hoje, fora a salvação em Jesus, é que, se Jesus não voltar, um dia a gente vai fechar os nossos olhos. Eu vou fechar os meus olhos, né? Falecer, descansar no Senhor. Você também. Então, se Jesus não voltar na nossa geração, essa é uma certeza que a gente sabe. A gente vai morrer. Mas a Bíblia diz que lá no céu não haverá mais morte. Essa é a única certeza que a gente sabe, que a gente tem. Lógico, como cristão, a gente tem mais certezas. Certezas do amor de Deus, certeza do Espírito Santo na nossa vida, certeza das bênçãos do Senhor. Entendem o que eu quero dizer? Mas, humanamente falando, sem as coisas de Deus, a única certeza que restaríamos para nós é a morte, porque o salário do pecado é a morte. É a única coisa, mais nada. E sabe, queridos, não é só a morte, porque a gente poderia viver para sempre, mas tendo dor. Já pensou que coisa horrível? Viver para sempre com dor? Pranto? Não, não.
pastor, o senhor não vai ter mais dor e o senhor não vai ter morte, mas chorar, o senhor vai chorar a eternidade toda. Misericórdia. Você consegue imaginar isso? Então, olha só, não é só a morte. Tem outras características que eu diria que são as filhas da morte, ou as filhas do pecado, que é o pranto, a dor, o luto por alguém que morreu, a dor, sabe? Repetindo, né? A dor, a tristeza, o pranto, o choro. Essas coisas também não vai existir mais, queridos. Então, olha só, o céu é o céu por causa de Deus, porque nós estaremos lá, porque a cidade santa vai estar feliz, adornada, enfeitada para uma festa, e porque também não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E mais do que isso, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você já chorou nesses dias? Você tem chorado nesses últimos dias? Sabe, todos os dias eu tenho feito mensagens, lives, né, no meu canal, no YouTube, no Facebook também. E muitas vezes, para preparar essas mensagens, os meus olhos se enchem de lágrima, porque eu sinto a misericórdia do Senhor na minha vida. E é essa misericórdia que eu sinto na minha vida que eu quero passar para vocês. Não desistam das coisas dos céus. Está difícil? Está. A renda está caindo? Está caindo. Sabe, queridos, um dia desses a gente conversando com os demais pastores, a gente tem um pequeno grupo virtual de pastores pelo Zoom, e a gente estava falando, e eu estava falando, que muitas coisas estão caindo. As pessoas estão deixando, né, de receber, estão recebendo ajuda do governo. Essa ajuda é um paliativo. Outras pessoas que têm o seu próprio negócio, como é que vão se manter? Só mesmo pela graça do Senhor. Nós, pastores, obreiros, que vivem dos dízimos, que são ofertados ou devolvidos pelos irmãos da igreja, se os irmãos não têm aonde depositar, ou não têm como depositar, em algum momento nós também deixaremos de receber. A questão é, estamos confiantes em Deus? Como pastor, eu confio no Senhor? Porque, sabe, queridos, a gente adventista, a gente sempre aprendeu sobre perseguição. A gente sempre aprendeu que um dia nós teríamos que sumir das cidades e ir para as montanhas. Não é assim que a gente... Você já ouviu essas mensagens? Eu já ouvi isso desde pequenininho. Mas parece que agora está chegando mais. Deus está tendo ainda um pouco de misericórdia, porque ainda não acabou tudo. Mas Deus está tirando, mas ainda permitindo com a sua graça. Está você se preparando para isso? Estamos nós, e o pedido que eu fiz aos pastores ali é para que a gente orasse mais, para que a gente buscasse mais e para que a gente confiasse no Senhor, para que independente, não tem mais dinheiro, não tem mais salário, mas o Senhor é capaz de sustentar, não só a mim, não só aos demais pastores, mas a você também, querido e querida. Eu não sei, você tem chorado, você tem clamado, você tem estado em angústia. Sabe, às vezes, hoje eu vi uma pessoa conversando mais cedo, disse assim, não pastor, eu liguei para o banco, eu negociei essas 3 primeiras parcelas aqui, eles diluíram nas demais prestações, a pessoa estava falando de um empréstimo, que bom, mas será que vai parar nisso aí e depois de 3 meses vamos resolver tudo? Ou será que vai continuar cada vez mais? Mas independente da questão financeira, que mexe muito com a gente, mexe muito comigo, mexe muito com você, nós conhecemos um Deus acima de todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E eu termino lendo o verso 27. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu termino fazendo um apelo. Quer você estar nesse reino dos céus?
esteja com o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Permaneça com o seu nome lá. Não cometa as abominações, não cometa mentiras, não cometa erros, e mais ainda, não esqueça de pedir perdão. Tem muita gente que comete, não vou pedir perdão, não. É o pecado de Jonas. Sabe qual é o pecado de Jonas? Jonas fugindo para Nínive, estava lá, todo mundo com medo, o barco quase afundando, e Jonas lá dormindo, tranquilo, e ele disse, não, o problema sou eu. Eu sou o adorador do Deus, criador dos céus e da terra, e a Bíblia fala que os marinheiros quase morreram quando ele falou qual era o Deus a que ele servia. E ele disse, não, o problema sou eu, me joga no mar. Será que nós estamos assim? Não, pastor, não ora por mim, não. Eu errei, a culpa é minha mesmo, eu tenho que pagar. Sabe, queridos, mesmo a culpa sendo nossa, mesmo nós tendo errado, peça perdão a Deus. Pastor, eu não tenho vontade de pedir. Peça a Deus colocar. Todas as vezes que eu dobrei meus joelhos e eu não sentia vontade de pedir perdão, eu sabia que eu tinha que pedir, mas eu não sentia a vontade, a necessidade, eu na oração falava, Senhor, eu sei que eu tenho que pedir perdão, mas eu não sinto a vontade. Coloque em mim essa vontade. Queridos, todas as vezes que eu fazia isso, eu sentia uma necessidade, sabe? Os meus olhos começavam a encher de lágrimas na oração. E ali eu começava a derramar a minha vida, ali eu começava a me arrepender e pedir perdão. E eu termino dizendo o seguinte, confesse a sua vida ao Senhor, mude a sua vida ao Senhor, esteja preparado. A gente não sabe das últimas coisas, mas pão e água não faltarão para aqueles que o temem. Talvez você tenha muitas contas a pagar, mas nunca se esqueça, seja fiel a Deus. Ainda dá para você ser fiel a Deus? Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus na lei de Deus, seja fiel a Deus na guarda do sábado, seja fiel a Deus também nos dízimos e nas ofertas, seja fiel a Deus estudando e lendo a palavra de Deus. Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais isso. A gente não vai ter mais dinheiro, a gente não vai ter, porque a gente não vai poder comprar e vender, não teremos mais igrejas, porque elas serão confiscadas, vamos estar para os montes, né, fugindo dos lugares pela perseguição. A gente não vai ter mais a Bíblia, porque elas serão também levadas. Então a gente não vai ter mais dinheiro, a gente não vai ter mais as igrejas, a gente não vai ter mais a palavra de Deus. Vai chegar este momento. Mas pão e água e o cuidado do Senhor não faltará nem para a minha vida, nem para a sua. Vamos terminar esse momento com uma oração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, o mundo está caminhando cada vez mais para o fim. Estamos te pedindo, Senhor, uma bênção muito especial ao pessoal da igreja do Vila Amélia. Não só a liderança ali com o pastor Roberto, mas a sua igreja, mas também te pedimos aos demais irmãos de outras igrejas que vão estar depois assistindo ou ouvindo esta mensagem. Que a tua graça nos alcance, que a tua paz nos alcance também, e que possamos ter a certeza de que, buscando ao Senhor, nós estaremos naquele dia, aguardando o Senhor e entrando na cidade santa. Não deixe, Senhor, jogarmos fora a salvação nos dada pelo Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, nos dê um restante de sábado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente, graça e a paz do nosso Senhor Jesus.